Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje, retomando as nossas aulas do curso de AutoCAD para eletricista, eu vou dar continuidade ao desenho do quadro de distribuição. Então, nós finalizamos a aula falando sobre aqui os disjuntores, os barramentos, né? Montamos o quadro e depois nós finalizamos aí com a criação dos layers e também com a gravação de macros dentro do AutoCAD. São as aulas anteriores. E agora, depois de algumas pessoas pedirem, tanto no Instagram como principalmente nos comentários do YouTube, dos vídeos, né, das aulas aqui do curso, nós resolvemos então dar continuidade, na verdade, iniciando com a parte do DPS. Então nós vamos fazer aqui um quadro já com o DPS e o IDR também, beleza? Se você já achou interessante essa aula de hoje e não conhece aqui o canal, aproveita aqui rapidinho, se inscreva e ative as notificações para você receber aí todos os avisos das nossas novas aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, vamos lá. Eu já tenho aqui o desenho do DPS, já coloquei e inseri algumas cotas para facilitar o nosso trabalho. E a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer esse desenho aqui, é fazer este retângulo. Então eu vou chamar o comando line, ok? E vou fazer aqui vou clicar em um ponto da tela e vou puxar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Tá? E eu vou digitar 18, que é o tamanho que essa linha terá. E vou agora puxar para baixo. Se a gente olhar ali tem 79. Vou agora puxar no meu caso para o lado esquerdo. Vou digitar 18 novamente. Ok? E agora para cima eu posso digitar 79 ou simplesmente, se vocês olharem aqui embaixo, ó, eu tenho a possibilidade de usar esse comando, tá? Que é fechar o desenho. Então se eu digitar a letra C e der um OK, um Enter, né? Pronto, ó, eu já tenho aqui ele fechado, o mesmo retângulo com as mesmas dimensões do que nós temos aqui do lado. Agora vamos colocar essas linhas que nós temos aqui e também já inserir o parafuso. Então para isso, nós vamos observar aqui que nós temos uma cota de 14,78 e para fazer isso, nós vamos chamar aquele comando que nós já usamos diversas vezes, que é o comando offset. É o primeiro que aparece aqui. Ok, ao chamar o comando offset, nós precisamos estipular uma distância, que era 14,78. Não esqueça que você tem que colocar o ponto, tá? 78, e vou dar um Enter. Agora ele vai me perguntar, clique na linha que você quer, né, no objeto, para que possa ser feito o recurso do offset. Então eu vou clicar aqui e vou puxar para cima. Logo, ele já me faz uma linha. Se eu clicar novamente, ele faz uma segunda linha, como nós já vimos em aulas anteriores. Como eu não quero, só apertei aqui o ESC do teclado. Perfeito, fiz essa primeira divisão aqui, essa linha, e agora eu vou pegar esse parafuso. Se você aqui já acompanha as aulas, você já sabe que o parafuso nós já temos disponível, não tem necessidade. E ele está aqui, ó, no nosso disjuntor. Nós temos aqui um bloco, né, porque eu já ensinei como faz o bloco, e eu quero copiar esse parafuso. Como que eu faço isso sem explodir esse bloco? Nós vamos chamar o comando ncopy, já está aqui, ó. Então ele me permite copiar elementos de um bloco sem a necessidade de explodi-lo, tá? Então eu quero essa circunferência maior, a circunferência menor e essas linhas aqui que compõem o desenho do nosso parafuso, ok? Isso se torna um pouco trabalhoso quando os detalhes que você quer copiar são muitos, né? Então aí você tem que ficar clicando em vários deles. Tá? Então mais esse aqui. Mais um outro. Ok, copiei todos os elementos. O que eu faço agora? Eu posso dar um Enter e aí ele vai me pedir para que eu coloque um ponto aqui de referência, tá? Para fazer essa cópia. Então eu quero o centro da circunferência. Então vou pegar aqui, encostar na circunferência, ele já me dá um ponto. Eu clico e pronto, já tem a circunferência. E é ela, se pressionar o F8, e é ela que eu vou levar para cá. Perfeito? Vou pegar e vou posicionar ele aqui no centro. Tá? E tá feito. Tranquilo? E agora com isso nós já temos condições também de fazer esse mesmo desenho na parte superior, sem ter que redesenhá-lo e colocar na mesma posição. Para isso, nós vamos selecionar essa linha e vamos selecionar todo o parafuso e nós vamos usar o comando Mirror, que nós também já vimos em aulas anteriores. Então, MI, já aparece aqui, ó, Mirror. E o que nós vamos fazer? Primeiro, pegar aqui um ponto central. Então,
eu vou pegar esse ponto que é exatamente esse midpoint, tá? Que ele é exatamente a metade da linha, o centro dessa linha. Caso no seu AutoCAD isso não esteja habilitado ou não esteja aparecendo esse triângulo verde, você terá que buscá-lo aqui, ó. Opa! Aqui você virá aqui nesse canto, ou você aperta o F3 do teclado, né? E você tem todas essas características. O midpoint é justamente esse que está selecionado, ok? Então, normalmente eu já uso esses todos aqui que estão habilitados. Bom, feita essa configuração, você clica aqui. E agora, ó, ele vai rotacionar. E aí cabe você agora encaixar ali perfeitamente. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, como eu aqui, você pressionará a tecla F8 do teclado e agora ele só vai fazer aí algumas movimentações em ângulos retos, ok? Então, posicionei ele lá em cima, vou clicar e ele me pergunta se eu quero deletar a origem. Pô, não quero, eu quero manter, né? Então, vou deixar aqui negado, vou dar um OK, né? Pressionar. Pronto, já temos a parte de cima e a parte de baixo do nosso DPS. Agora, se nós olharmos aqui nas outras cotas, nós também temos esse retângulo menor, né? E nós temos aqui também um espacinho, que eu não coloquei a cota. Vamos colocar aqui rapidinho essa cota para ver quanto que tem, que eu acho que eu não tenho nem número direito de cota. 2, beleza. Então ele tem 2 ali e aqui também ele vai ter 2. Então vamos dar aqui um offset. Colocar o número 2, que é o tanto que eu quero de distância. Um para cá, ok. E agora nós vamos fazer aqui para cima também. Para baixo, né? Para cima. Mais um aqui, mais um aqui. Pronto. Já temos essas linhas também já criadas. Vamos agora nos atentar para criar aqui essa parte central onde tem as informações do DPS. Então, informações essas, se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada no card no canto superior direito das nossas aulas referente a DPS do nosso curso aqui de instalações elétricas, curso esse também gratuito. Bom, então nós temos um retângulo que ele tem 14 por 29,01. Vamos falar 29, né? Bom, então aqui o que acontece? Nós temos um espaço de 5, então eu vou dar um offset de 5 dessa linha para cá. Então eu vou pegar aqui e chamar o comando offset novamente, tá? Vou colocar o valor de 5, vou pegar e clicar aqui, puxar para baixo, perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber também qual é a distância que nós temos dessa linha para cá, que esse valor de cota também não foi inserido. Então, eu vou pegar aqui o comando de cota, pegar aqui, 2 também, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um offset aqui, de 2, ok? Onde ele vai vir 2 para cá e 2 para cá, tudo bem? E agora o que acontece? Nós criamos aqui essa linha desse lado e essa linha aqui, tá certo? Que ela tá maior e nós vamos deletá-la, tá? Mas só para a gente ter uma referência de tamanho de distância. Agora o que nós temos que fazer também? Nós temos essa primeira linha, que é justamente essa. Cabe agora fazer essa linha aqui de baixo. Então, nós vamos dar um offset de 29,01 como base, como referência, essa linha aqui. Então, vou clicar, né? Vou chamar o comando offset novamente. Vou digitar 29,01, dá um Enter, clico nela e trago lá para baixo. Perfeito, já temos esse retângulo, ok? O que nós vamos fazer agora é deletar essas linhas. E aí nós temos o comando deletar, né? Comando trim. Então, vou digitar TR, aperto Enter. Eu vou selecionar qual vai ser o limite onde a linha vai ficar. Então, eu vou clicar nessa linha. Tá? Não é ela que eu quero apagar, mas é o limite que eu quero. E você vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Beleza, selecionei. Agora eu vou dar Enter uma vez. E agora ele pede para que eu delete as linhas. Então eu quero deletar essa e notem que ela é deletada até esse limite. Beleza? Então eu clico aqui, deletei. E aqui também. Perfeito? Vou apertar aqui o espaço para sair do comando. E vou pressionar novamente, porque ele vai repetir o comando anterior. E vou executar a mesma coisa aqui. Então eu quero que essa linha e essa linha venha só, na verdade, nesse espaço daqui para baixo. Eu quero que elas fiquem deletadas. Então eu não vou clicar nessa linha.
vou dar o Enter. E agora, quais as linhas que eu quero deletar? Essa e essa aqui, ok? Agora eu aperto espaço novamente e acabou. Esses trechinhos aqui, eu também consigo, vou usar o comando trim, só que eu vou fazer um pouco diferente. Vou digitar tr, trim, e vou pressionar o espaço novamente, ó, trim novamente. Com isso, eu já posso vir clicando aqui, ó. Eu não preciso me preocupar em definir um limite para até onde o comando trim possa ser executado, tá? E aqui nós já temos a parte central do nosso DPS. Eu vou aqui apertar para sair do comando. E nós temos agora esse espaço aqui onde está escrito status, né, que informa se o DPS está em boas condições de uso ou se ele já chegou ao fim da vida útil dele. Então vamos pegar aqui, ver qual que é o tamanho, 5,19. Ok, então vamos aqui novamente, vir aqui, vamos pegar, chamar o comando offset novamente, 5.19, clico aqui, trago ele para cima, perfeito, já temos aqui onde vamos colocar o status. Ok, e nós temos ainda aqui esse sinalizador se o DPS está em boas condições ou não. Então, vamos pegar aqui só para saber qual que vai ser a distância dele daqui para cá. 2,3, ok? E a distância dele daqui para cá. Deixa eu colocar desse lado que ele acho que vai ficar um pouco bagunçado, né? 4,25, perfeito. Então, vamos dar um offset desta linha de 2,3. Então, vamos lá, offset 2,3. Agora vamos dar um novo offset de 4,25. Vou clicar aqui, puxar ele para baixo. Beleza, já temos o nosso retângulo aqui na cor verde. Vou sair do comando, vou chamar o comando linha, tá? E vou clicar aqui simplesmente só para fechar esse retângulo, tá? Sair do comando linha, vou aqui novamente. Perfeito, já temos o nosso retângulo, então ele já está com uma cara aqui muito próxima do DPS. Nós vamos neste momento inserir aqui antes vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui essas informações, tá? Então vamos primeiro desenhar aqui essa setinha, que ela não tem cota, eu fiz ela sem cota nenhuma. Bom, então vou desenhar aproximadamente, não vou me preocupar tanto com linha, tá? Então eu vou colocar 0,5 para um lado. Vou descer aí aproximadamente 1,5 também. Vou para um lado aqui 0,5. E agora eu estou com o F8 pressionado, então eu vou puxar ele para frente. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o cursor do mouse em cima e vou puxar seguindo essa linha verde, tá? Porque ele já me dá o centro. Então eu vou puxar mais ou menos para cá. Perfeito. Já tendo um lado dessa seta, agora eu posso simplesmente selecionar toda ela. Vou digitar MI de Mirror e aí nós vamos ter ela espelhada, ó. Então vou pressionar o F8 para ficar certinho. E vou clicar em não. Pronto, nós já temos aqui a nossa seta. O que nós vamos fazer agora? Vou selecionar toda ela. Vou digitar o comando Join, porque o nosso objetivo é ter uma única linha que forme toda essa seta. Porém, do jeito que está aqui, eu tenho vários segmentos de reta e não é isso que eu quero. Então, vou dar um OK. E olha só, agora quando eu clico, todas as linhas são selecionadas. Perfeito? Para também facilitar a nossa movimentação dessa seta durante o nosso desenho, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou usar o comando Group, que eu também já falei em aulas anteriores. Tá? Então, vou digitar Group aqui, dar um Enter e pronto. Agora, quando eu clico nela, eu já tenho até um grip de movimentação. Perfeito? Se você não sabe do que eu estou falando, achou um pouco estranho esse comando, tem um card aqui no canto superior direito de uma aula apenas sobre este comando. Bom, então eu vou colocar ele mais ou menos aqui desse lado. Perfeito? E ao mesmo tempo vou copiá-lo. Para tentar deixar o desenho simétrico, novamente, eu vou fazer essa cópia não usando o comando copy, mas sim o comando mirror. Então vou chamar MI, ok, vou clicar no nosso desenho.
Vou aqui apertar o botão de espaço, né, ou o Enter do teclado. Vou usar aqui, procurar o midpoint, ok? E pronto, nós já temos a nossa seta aqui de forma simétrica. Bom, então agora nós vamos aqui começar a colocar os textos. Então, vou iniciar aqui pela palavra status e depois fazer o preenchimento, porque tem uma sequência para fazer isso de forma correta. Então, eu vou digitar MT, que é o Multiline Text, tá? Perfeito. Vou aqui arrastar aqui, independente do tamanho, tá? Ok, abre uma caixa de texto, vou digitar status e vou clicar fora. Vou clicar nele, ele já tem aqui um grip de movimentação e vou posicionar ele no centro, no centro do nosso retângulo. Como ele ficou um pouquinho maior, nós vamos ter que ajustar esse texto, o tamanho dele. Então, deixa eu clicar ele aqui fora, clico 2 vezes na palavra status. Vai surgir aqui algo um pouco parecido com o que você encontra no Word, né? E aqui, 2.2, eu vou colocar 1.8, ok? Perdão, é parecido com o Word que eu preciso selecionar o texto, né? Então, ó, selecionei o texto, venho aqui, 1.8, ok. Agora tá menor, acho que ele já vai ficar no centro aqui do nosso DPS, vamos ver. Ficou, vamos deixar um pouquinho menor, 1.8, vamos colocar 1.6. Selecionei o texto, 1.6, ok. Clico fora, clico nele, agora eu vou posicionar ele aqui no centro. Perfeito, está posicionado. Agora olha só que interessante, quando nós chamarmos aqui o comando hatch, que é o comando de preenchimento, eu quero aqui colocar a cor vermelha, e quando nós colocarmos aqui, ele já deixa esse espaço, tá? Que é o espaço do texto. Se você colocasse primeiro o preenchimento e depois você colocasse o texto, ele não teria esse fundo branco, tá? Então, na verdade, isso acaba sendo meio que uma falha, mas nós usamos essa falha ao nosso favor, tá? Quanto menos trabalho, melhor. E já vamos aproveitar, vou pressionar o espaço para repetir o último comando. Vou pegar ele aqui, o comando hatch novamente, ó, e eu vou já aproveitar e preencher esse retângulo aqui. Então, vou pegar aqui a cor verde e vou colocar aqui, ó. Beleza, vou confirmar com a barra de espaço. E agora nós vamos colocar os textos aqui dentro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas de texto, tá? E mais esse aqui, T2 aqui, que é o tipo, a classe de atuação desse DPS. Bom, então vamos aqui novamente em MT, Multiline Text. Perfeito, vou colocar aqui fora um tamanho qualquer. Vou digitar DPS. Seleciono esse texto, vou colocar ele com, vamos ver, 3.7. Acho que 3.7 fica um tamanho legal. Perfeito. Vou só puxar isso aqui um pouquinho para o lado. Tranquilo. Então a gente já tem aqui escrito DPS. Ficou um pouquinho maior, mas você ajusta de acordo aí com o que você achar melhor, tá? E agora nós vamos colocar essas informações aqui, tá? Então a gente vai manter a mesma ideia. Eu vou aqui, comando de texto, eu pressionei a barra de teclado para repetir, tá? Então vamos digitar o C 275 volts, o alternado vai ser o tio. E agora notem que ficou um embaixo do outro. Eu vou clicar fora, clico novamente e eu tenho esse grip de ajuste aqui da linha, ó. Agora ele fica numa linha só, perfeito? E eu pego e vou posicionar, apesar que eu acredito que a gente vai ter, vamos ter que alterar o tamanho. Eu vou só fazer uma coisa, eu vou tirar esse quadriculado, tá? Vou deixar ele aqui, ó, clicando aqui, beleza? Fica um pouco mais fácil até de enxergar algumas informações. Então vamos clicar 2 vezes, selecionar o texto inteiro e vamos colocar aqui, vou colocar 1.5. Isso, beleza.
Vou pegar ele e vou colocar ele aqui do lado. Vou colocar ele por aqui. E agora nós vamos replicar essa informação e a gente vai alterando. Então eu vou aqui, vou digitar CP para copiar essa informação, tá? Então eu posso clicar aqui, desço um pouquinho, mais um pouquinho, vou apertar até o F8 para ficar alinhado. São quantas informações que eu já esqueci mesmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, perfeito. Então a primeira é 275, a segunda é a corrente máxima que o IDPS pode entrar em atuação. Imax, 2 pontos, 45 kA. Perfeito. Depois a segunda informação, corrente nominal de atuação. Então vamos lá. Vou digitar IN 20 kA. Perfeito. E agora a tensão aí de aplicação, o P, então vou colocar aqui, é 1.5 kV, ok? E para finalizar a nossa configuração, aí você pode ajustar aqui a distância, né? Só você clicar no texto e arrastar para cima ou para baixo. E por último nós temos só esse quadradinho aqui do T2, que é a classe dele. Tá? E para isso também é muito tranquilo, já vou até aproveitar e fazer uma cópia disso. Mais uma. Da UESC, clicar 2 vezes, digitar T2 e vou diminuir mais um pouco, tá? 1.5, vou colocar 1.2, deixar ele menor. Ok, vou clicar nele, só vou diminuir esse espaço que ele tem para escrever o texto na mesma linha. Vou posicionar mais ou menos aqui no centro. Ok, então vou digitar REC, tá? De retângulo. E agora eu já posso até fazer aqui, iniciar o desenho de um retângulo. Eu clico numa ponta, clico na outra e tá feito. Agora nós vamos chamar o comando wipeout. Então, wipeout aqui, ó. Perfeito. E agora nós vamos desenhar um retângulo ao redor do que está existente, tá? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Ó, vou clicar aqui, vou pegar ele aqui e agora eu preciso fechar o desenho. Mesma coisa, eu posso simplesmente digitar a letra C e dou um Enter, ele fechou aqui com um retângulo. E agora tem um problema, o nosso desenho ele não foi deletado, ele simplesmente está atrás desse novo retângulo que nós criamos. Para resolver este problema, você digitará DR, que é Draw Order, é o primeiro da lista, e ele vai perguntar, o desenho que você selecionou, que no nosso caso foi esse novo retângulo criado, você quer que ele fique à frente ou atrás? No nosso caso, ele ficará atrás dos demais desenhos, tá? Então, quando a gente clicar aqui, ó, tá feito. Tanto que se eu ligar a grade aqui agora, a grade não aparece, porque o wipeout está tampando essas linhas, perfeito? Então, eu vou tirar ele daqui. Vou selecionar todos os elementos novamente. Vou chamar o comando group, tá? Vou clicar nele aqui e vou levar novamente lá para o nosso quadro de distribuição. Então notem agora que quando eu clicar aqui e colocar ele no nosso trilho DIN, o F8 está ligado. Ok? Tendo wipeout, não aparecem mais as linhas, e notem quando eu passo o cursor do mouse, ela não foi deletada, como muita gente faz e dá um trabalho danado ficar deletando as linhas que ficam entre os disjuntores, DPS e tudo mais. Beleza? Bom, na próxima aula nós vamos iniciar o desenho do IDR, então não perca, hein? Se você quiser saber um pouquinho mais de instalações elétricas, dá uma olhada no nosso curso aqui gratuito, com mais de 100 aulas disponíveis, tudo aqui no YouTube. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.